Vamos lá. Quando a gente fala de federalismo, a gente está se referindo principalmente à questão de cunho mais político, uma forma política de organização do Estado. Quando a gente fala de federalismo fiscal, é uma outra abordagem. Também a gente fala de uma divisão territorial, mas a gente fala de uma divisão territorial de tarefas, principalmente tarefas de cunho administrativo. Elas vão ser exercidas com autonomia pelos entes federados, mas, de qualquer maneira, quando a gente coloca o adjetivo no federalismo, como federalismo fiscal, é disso que a gente está falando. Está falando de uma divisão, de tarefas mesmo. Bom, como eu estava falando, o federalismo, como a gente viu até agora, como a gente entende até agora, sem nenhum tipo de qualificador, sem nenhum tipo de adjetivo, é simplesmente uma forma de organização de Estado, é uma forma de organização do território onde ocorre algum grau de descentralização do poder político. Quando a gente fala de descentralização, como a gente viu na aula passada, a gente está falando de uma descentralização significa que os entes federados que estão recebendo esse poder, que no caso do Brasil recebem esse poder da Constituição, a gente está falando que eles têm autonomia político-administrativa, ou seja, novamente, como a gente viu na aula passada, a descentralização político-administrativa implica nisso. Dentro das funções que a Constituição determina, das competências que foram distribuídas pelo texto constitucional, os entes federados têm têm autonomia, né, têm liberdade para definir como serão feitas e como serão implementadas as políticas públicas definidas em seu nível de atuação. Né? Então, no nível local, o município, nível regional, o Estado, nível nacional, a União. E isso surgiu principalmente, entre outros motivos, né? Mas quando a gente fala desse federalismo, dessa descentralização do poder político, a gente está falando de motivações políticas mesmo, ou seja, lá no início, uma questão de controle do poder militar local. É bom lembrar que antes de existirem federações, existiam vários territórios que tinham exércitos próprios. Então, esses estados, e o caso americano é bem ilustrativo disso, nesse caso, os exércitos dos estados na verdade, tiveram o seu poder titular passado para a União. Então, os estados ficaram sem essas forças militares, né? E o controle passou a ser feito pela União e que mantém esse equilíbrio de poder, inclusive de poder militar no território. Também outras questões que a gente pode levantar sobre esse caráter político do federalismo é a convivência de diversidade cultural, diversidade religiosa. Tem vários territórios que têm características culturais muito próprias, como a gente já tinha falado, e isso faz com que o modelo de federalismo, né, o modelo federal, essa forma de organização do Estado, essa forma de distribuição do poder político seja mais receptiva a esse aspecto de diversidade que existe. Eu coloquei aqui diversidade cultural, mas a gente pode falar também de diversidade religiosa, às vezes isso é muito marcante também. E, bom, então o federalismo é isso, o federalismo fala sobre descentralização de poder político, isso a gente já viu na aula passada. O federalismo fiscal é aqui que está a diferença. O federalismo fiscal, obviamente que ele está inserido dentro desse contexto de descentralização de poder político, né? Por isso que é federalismo. Só que quando a gente fala federalismo fiscal, a gente está falando principalmente de uma descentralização de tarefas administrativas. Uma descentralização, inclusive, da formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas. E esse modelo de federalismo fiscal, ele olha como objetivo
né? Para que você descentraliza as tarefas administrativas? É para você ter uma maior eficiência econômica. E aqui, quando a gente falando eficiência econômica, a gente se refere à eficiência é, ao conceito clássico de eficiência, que é quanto mais que é a utilização racional dos recursos, né? Ou seja, maximizar o uso dos recursos disponíveis. É algo muito próximo daquela eficiência paretiana, mas como a gente está falando aqui de um Estado, a gente está falando de serviços públicos, de bens públicos, a gente adota esse conceito de eficiência principalmente por essa característica de maximização do uso dos recursos públicos. Para quê? Para obter o maior nível de bem-estar possível. Obviamente que isso é uma coisa que implica no próprio conceito de federalismo fiscal. Óbvio que o bem-estar coletivo vai ser diferente para cada região, vai ser diferente, na verdade é diferente para cada um, né? Mas existe uma tentativa de agregação, uma tentativa de sistematização das preferências aí dos cidadãos para definir o que seria esse bem-estar. E a partir aí dessa definição de bem-estar é que a gente organiza os recursos, né? Pegamos recursos disponíveis, organizamos de acordo com determinada tecnologia para conseguir atender a maior parte ou conseguir atender da forma mais efetiva as demandas que existem na sociedade. É isso, quando a gente se refere à eficiência econômica, é isso que a gente se refere sempre que fala em setor público, principalmente. Então a gente chega a um conceito, ou uma definição, melhor dizendo, né, sobre o que a gente entende por federalismo fiscal. Então, dando uma resumida aqui na definição, quando a gente qualifica o adjetivo, quer dizer, quando a gente qualifica o substantivo federalismo com a palavrinha fiscal, a gente está falando de uma divisão de tarefas administrativas entre os entes federados, incluindo arrecadação de tributos, gasto público, formulação de políticas públicas, entre outros aspectos relativos à gestão pública, né, visando maior eficiência no uso dos recursos públicos. Esse aí é um resumo do que a gente entende por federalismo fiscal. Isso nos textos de referência não está tão claro, mas é isso que a gente entende quando a gente fala sobre federalismo fiscal. E aí, dentro desse conceito, tem alguns aspectos, né? Então, dentro dessa definição tem alguns aspectos. Então, quando a gente fala de federalismo fiscal, a gente está falando de racionalização da atuação do poder público, e esse ponto é particularmente importante quando a gente fala de uma divisão federativa, de uma organização federativa, principalmente como o modelo brasileiro, que está dividido em três entes federados, e existe um motivo econômico, inclusive, para isso. Você tem a divisão em União, Estados e municípios. E, bom, se todos eles estivessem fazendo a mesma coisa, haveria uma sobreposição, ou haveria uma falta, né? Porque aquela coisa de bola quicando na pequena área, tem três por perto, ninguém chuta, né? Acontece isso também. Então pode acontecer, se você não tiver uma divisão clara de atribuições, pode acontecer isso, pode acontecer de haver uma falta de serviço público. A gente vai ver que alguns teóricos trabalharam com essa questão do comportamento free rider, que a gente vai ver daqui a pouco do que se trata. Então, mas essa questão de racionalização da atuação do poder público quer dizer sobre isso. A gente tem 3 níveis federativos, os 3 arrecadando recursos e os 3 oferecendo políticas públicas. Então, para evitar sobreposições, para evitar desperdício de recursos, para evitar deixar uma clientela sem o serviço, tem esse aspecto de racionalização da atuação do poder público como um todo, quando a gente utiliza esse conceito de federalismo fiscal. Da mesma maneira, como a gente já citou antes, né, isso é um aspecto que a gente reforça bastante quando a gente vai falar de modelos federativos, porque
uma das vantagens que ele tem, né, é trabalhar com isso, com a diversidade e heterogeneidade. E essa diversidade, diversidade social, diversidade cultural, heterogeneidade no sentido de que há diferenças intraterritoriais e entre os territórios, né? Isso tudo faz com que, essa diversidade toda faz com que existam demandas por políticas públicas diferentes. E geralmente você consegue agrupar isso por territórios. Então, ou você agrupa as demandas por políticas públicas no nível municipal, no nível estadual, dependendo aí da abrangência, né, de cada uma dessas políticas que estão sendo demandadas. Então, quando a gente utiliza o termo federalismo fiscal, a gente já está assumindo aí que existe uma diversidade, uma heterogeneidade de interesses, de definições de bem-estar pelo território nacional e que você pode agrupá-las de maneira local. Por outro lado, nesse ponto exatamente sobre a questão de diversidade, heterogeneidade e oferecer, né, poder atender as demandas por políticas públicas, é que a gente trata da questão do aspecto de complexidade e alcance das demandas. E por quê? Por que isso está aqui? Porque a gente, já usando o exemplo brasileiro, que é muito característico, a gente tem 3 níveis federativos. Na verdade tem 4, né, porque a gente considera o Distrito Federal, mas como eu já comentei, o Distrito Federal é considerado um ente híbrido. Né? Então você pega tanto aspectos de Estado quanto competências de município. Então, aí tem a questão de, dentro de um modelo federativo, como é que você define as atribuições. Para cada nível territorial, para cada ente, como é que você define essas atribuições. E aí é que vem a questão da complexidade e o alcance das demandas. Então você tem demandas heterogêneas e diversas, e aí você define o alcance você avalia o alcance das demandas para determinar o alcance das tarefas, ou as atribuições que cada ente vai ter. Então fica daquele jeito, quando as demandas são locais, são localizadas, atua ao nível municipal, quando elas são regionais, atua ao nível estadual, e quando são nacionais, atua a União. Então, dessa maneira é que acaba sendo definida quem fica com o quê, né? Que atribuições cabem a cada ente, por meio disso, por meio de uma análise da complexidade e o alcance das demandas. Então, isso também está incluído aí quando a gente fala em federalismo fiscal, a gente pressupõe essa característica dentro desse conceito. E bom, e finalmente o conceito de eficiência econômica, como falei antes, ele permeia, o conceito de eficiência econômica permeia toda a abordagem do federalismo fiscal. Ou seja, para que você monta uma federação do ponto de vista econômico? E aí já não estou mais falando do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, por que você monta uma federação? Para você poder obter uma maior eficiência econômica, então, uma eficiência no uso dos recursos públicos. Então você considera aí as demandas, distribui as demandas, né, pelos 3 níveis federativos e as distribui de maneira que você consiga racionalizar essa prestação de serviços, né, essa oferta de serviços públicos, geralmente por questões relativas à complexidade das demandas. Então você consegue para as demandas que têm alta complexidade, que exigem uma atuação que custe mais, aí a gente vai ver daqui a pouco, mas até utilizando o conceito de economias de escala, isso fica com o nível federal, né, com a União. Aí de média complexidade, as demandas sociais, né, as demandas por políticas públicas de média complexidade ficam com os estados e as de baixa complexidade ficam com os municípios. Aí, e isso acaba sendo definido, bom, como eu falei, pela complexidade e o alcance das demandas
e também por questões relativas às possibilidades econômicas, ou seja, as possibilidades de arrecadação e de oferecimento, né, e de oferta de determinados serviços públicos. Bom, então aqui a gente viu o conceito de federalismo fiscal, construído aí a partir de algumas abordagens políticas, né, da ciência política, e algumas abordagens próprias da economia. E vocês já devem ter notado ali que, ao utilizar termos como eficiência econômica, ainda mais quando essa eficiência tende a ser mais paretiana, a gente está aqui observando a questão do federalismo de um ponto de vista um pouco mais novo keynesiano, né? Assim, questões do Samuelson, do Stiglitz. É dessa maneira que a gente está analisando por enquanto, sobre essa abordagem novo keynesiana, é que a gente está analisando o modelo federativo. O modelo federativo fiscal, de novo, retomando o modelo federativo que diz respeito a uma distribuição de tarefas entre os entes federados de forma a obter a maior eficiência possível. E justamente por falar por utilizar, né, essa roupagem novo keynesiana, quando se fala sobre serviços públicos, quando se fala sobre atuação do Estado em aspectos econômicos ou em aspectos que influenciem a economia, o pessoal, esses autores, eles estão falando principalmente de bens públicos. Bens públicos, é bom que se tenha claro de que os bens públicos do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico são diferentes. Bens públicos do ponto de vista jurídico é aquilo que pertence ao Estado. Então, a Petrobras é um bem público, que é uma estatal que pertence ao Estado. Um parque ou uma escola que pertença à rede estadual também é um bem público, né? Mas quando os novo-keynesianos estão falando sobre bens públicos, não é exatamente do conceito do direito que eles estão falando. Eles estão falando do conceito econômico, que é esse que a gente está vendo aqui, que são aqueles bens que são não rivais e não excludentes. Ou seja, o fato de eu consumir esse bem público, ou serviço, né, público, mas o fato de eu consumir esse bem público não afeta a disponibilidade para os demais. É isso que a gente quer dizer com um não rival. E também o fato de alguém pagar por esse bem não exclui que outras pessoas possam utilizar esse bem. O exemplo que vocês já devem ter ouvido, sempre muito bem lembrado, é o exemplo da iluminação pública, né? A iluminação pública, a gente paga essa taxa, né, na conta de luz, ou seja, a gente paga por ela. Só que o fato dela estar iluminando a nossa casa, ou melhor, a nossa rua, né, que a gente está falando de iluminação pública, o fato dela estar iluminando a nossa rua não quer dizer que vai iluminar somente aquele pedacinho que nos pertence. Qualquer pessoa pode se aproveitar, pode usufruir dessa luz. Inclusive pessoas que não pagaram por esse serviço de iluminação pública. Então, por isso, o fato de eu estar consumindo essa iluminação pública não diminui a disponibilidade para os demais, e o fato de eu pagar por essa iluminação não significa que outras pessoas não vão poder consumi-la. Essa definição de bens públicos está dentro daquela visão de falhas de mercado que é abordada principalmente por esses economistas novo-keynesianos, né? Ou seja, seria complicado deixar para a iniciativa privada a oferta desses serviços ou desses bens públicos, porque você teria problemas para cobrar, você teria problemas
justamente o fato dele ser não rival, ou seja, da disponibilidade dele não ser limitada, não o transforma em algo de interesse de mercado. Portanto, constitui-se uma falha de mercado e por isso que é ali que o Estado deve agir. Então, tá dentro daquela visão, a gente já viu alguns aspectos, né, das visões, das abordagens econômicas sobre o setor público. Então está dentro aí dessa questão novo-keynesiana, que na verdade esse novo-keynesiano eles são bastante pró-mercado. Então tudo que puder ser ofertado pelo mercado, em maior ou menor grau, deve ser ofertado pelo setor privado. Agora, existem essas falhas de mercado, como é o caso dos bens públicos, que impossibilitam ou não geram interesse do setor privado em oferecer tais bens, e por isso o Estado deve agir. Bom, e aí o primeiro economista aí que se debruçou um pouco sobre esse tema é o Thibault. Ele era um defensor, ou demonstrava ao menos uma simpatia bastante grande pelos modelos mais descentralizados. Por quê? Porque quanto mais descentralizado, ou seja, quanto mais localmente for definido o conjunto de bens públicos a serem oferecidos para o cidadão, o cidadão poderia comparar e decidir qual deles quer, ou seja, ele pode se mover, né? O indivíduo ele pode mudar de uma cidade para outra. Então, a visão do Thibault é de que você vai ter vários municípios, várias localidades, vários governos descentralizados, vários governos locais oferecendo diferentes cestas de bens públicos. E aí as pessoas escolheriam a cidade onde as pessoas irão morar, né? Onde eu quero morar, porque tem um determinado bem ali que me satisfaz, né? Ou uma determinada cesta de bens públicos que atende às minhas necessidades. Então, o Thibault estava muito concentrado, né? A visão dele está muito estruturada nessa questão de governos locais que acabam competindo, né? Então, nesse sentido, você vai ter sempre uma concorrência, né? Então, ele destacava muito o aspecto da concorrência entre os governos locais que poderia haver, né? Oferecendo essas cestas de bens públicos, e isso faria com que o próprio mecanismo da concorrência, né, é muito próximo ao pensamento neoclássico, mas o próprio mecanismo da concorrência faria com que os governos tentassem sempre procurar a máxima eficiência, né? Então, todos tentariam se esforçar ao máximo, porque a concorrência é pesada, então todos os municípios iriam se esforçar, iriam oferecer cestas de bens públicos cada vez melhores para as pessoas morarem nas cidades delas. Bom, nem preciso dizer que existem alguns poréns a esse pensamento, principalmente no que tange à mobilidade dos indivíduos, né? Porque não é tão simples assim você ficar mudando de uma casa para outra e tal, de uma cidade para outra, né? Mas essa visão do Thibault acabou abrindo espaço para outras visões, né? Para visões que vão sendo mais elaboradas, né? Então, aí a gente destaca o Oates, ou Oates, né? Vamos chamá-lo de Oates. Ele tem uma visão um pouquinho mais elaborada, né? Ele não abandona completamente essa questão de concorrência em nível local do Thibault, mas ele considera algumas outras coisas, né? Por exemplo, e ele considera algumas das falhas de mercado que estão ligadas aí ao oferecimento de bens públicos, como a questão do free rider. O que quer dizer isso? O free rider é o cara que está usando a iluminação pública, mas não pagou por ela. É o cara que tem acesso ao bem público, mas como esse bem público é não exclusivo, ele também não pagou, mas está usufruindo disso. O Oates, na verdade, ele não falava sobre a questão do indivíduo que vai usufruir, do indivíduo free rider, mas ele se concentrava muito na questão dos municípios ou dos entes federados que podem ter esse comportamento de free rider.
Ou seja, eu espero um município ao lado, por exemplo, levantar uma floresta para deixar o ar de melhor qualidade e eu vou me aproveitar disso. Não paguei, como o município está colado, não paguei por isso, mas vou me aproveitar do investimento que o município ao lado fez. Então é uma questão de externalidade, inclusive, né? Uma externalidade positiva que um município gera a outro. Então isso pode fazer também com que os municípios não tomem determinadas atitudes, não adotem determinadas políticas públicas esperando que o vizinho adote para poder se aproveitar das externalidades, ou seja, utilizar sem pagar por ela. Então esse é um ponto de crítica aí sobre uma descentralização extrema que o Oates fez a respeito da atuação do setor público. Outro aspecto também que ele levantou é a questão das economias de escala, né? Então, municípios, por exemplo, municípios pequenos não teriam condição ou não teriam clientela suficiente, por exemplo, para levantar um grande hospital, uma vez que um grande hospital tem que operar, né, com uma escala maior e a população local é pequena. Então aí também, em razão da existência de economias de escala, para oferecer esses bens públicos, o modelo de descentralização completa, extrema, não atenderia, porque um modelo de descentralização extrema limitaria as clientelas e dificultaria a utilização dessas economias de escala. E, bom, outro aspecto também que o Oates chama a atenção é que existe uma diversidade de preferências. Essa diversidade de preferências é relativa a... Bom, os indivíduos vão se agrupando em sociedades, né? Então, não estou dizendo aqui um país exatamente, mas a gente vai se agrupando em sociedades com diversos interesses. E essa diversidade de interesses aí, de interesses públicos, né, faz com que diferentes entes federados ofereçam os bens públicos para atendê-los. Então, o Oates falava que essa diversidade de preferências que forma micro-sociedades, por assim dizer, entre uma sociedade maior, faz com que se exija algum tipo de coordenação para atendimento dessas demandas que não poderia ocorrer em nível local. Por isso que uma coisa que o Oates chama atenção e que se diferencia aí da concorrência do Thibault é que o ideal para ele seria que você tivesse um modelo federativo com uma concorrência horizontal, ou seja, as atribuições dadas a nível local, existiria uma concorrência entre municípios, mas existiria uma cooperação vertical, ou seja, o modelo federativo faria com que você permitisse uma cooperação no sentido de aproveitar, por exemplo, economias de escala, evitar o comportamento free rider, atender à diversidade de preferências. Então, o Oates não abandona a visão de concorrência do Thibault, mas ele limita isso às unidades locais, sendo que, e pressupondo a existência de mecanismos de cooperação vertical aí. Então, a União vai se ocupar por exemplo, das demandas que exigem uma maior escala, e aí os municípios vai ser as de menor escala, o Estado intermediário. Então, o Oates, ele lança essa ideia, né? Ele analisa a partir dessa categoria aí. Então, que a concorrência se dá de maneira horizontal, mas verticalmente a relação deve ser de cooperação entre os entes federados de diferentes níveis. Como vocês podem ver, o federalismo brasileiro, pelo que a gente viu na aula passada e pelo que a gente pode acompanhar aí, e que a gente ainda vai ver, o federalismo brasileiro está estruturado dessa maneira, está estruturado com essa ideia aí de competição ou de concorrência horizontal e cooperação vertical.
Bom, e completando aí o nosso trio de autores novo-keynesianos que estão dando essa introdução para a gente aí a respeito do federalismo fiscal, tem o Gordon, que o Gordon, na verdade, ele um tanto que sistematiza as visões do Thibault e do Oates, principalmente, apresentando alguns efeitos aí que a centralização ou descentralização podem provocar. E o porquê da necessidade de mecanismos de coordenação ou de cooperação vertical nos modelos federativos. Então, ele coloca isso, né, a questão de tem decisões que são mais centralizadas, decisões que são descentralizadas, né? Então ele parte desse pressuposto, existem, né, decisões que vão ser tomadas em um nível central maior, né, com maior concentração, e outras que vão ser tomadas em nível mais descentralizado. A questão é que, para descobrir o que tem que ser centralizado ou descentralizado, é preciso fazer uma análise econômica, uma análise de eficiência econômica. Então, ele coloca essa dualidade aí, né, que deve ser analisada a partir desses critérios de eficiência. E outro pressuposto que ele coloca é que existe uma mobilidade de indivíduos, que a gente viu que tanto o Oates quanto o Thibault já consideram, e ele coloca também uma questão relativa à mobilidade de fatores de produção. Ou seja, as empresas e o seu capital, obviamente, poderiam mudar de cidade, poderiam ir de um lugar para outro dependendo das condições que fossem oferecidas. Então ele adota esses dois pressupostos. A gente vai ver que quando ele fala dos efeitos desses dois pressupostos e da atuação do setor público, isso aparece, né? A questão da mobilidade de fatores de produção é bem presente. Bom, ele aponta os efeitos disso, né, desses dois pressupostos para a questão da gestão pública, e ele apresenta aí os primeiros efeitos que ele apresenta são muito próximos aí ao que o Oates falou, né? A questão das externalidades positivas, né? Ou seja, um modelo totalmente descentralizado pode fazer com que alguns entes, né, alguns municípios, alguns governos locais não investam em determinado bem público porque eles estão esperando que outro faça, né? E outro aspecto aí também que o Gordon pegou do Oates é o aspecto de existirem free rider, né? Tá ligado um pouco isso à questão de externalidades, mas esse comportamento free rider de você deliberadamente decidir não pagar por um determinado bem público, uma vez que você está recebendo as externalidades de outro. Então isso aí está dentro do que o Oates falou já. Aí o que o Gordon acrescenta é uma questão relativa à exportação de tributos, né? Ou seja, você capta os tributos em nível local, mas acontece que em modelos federativos isso pode gerar uma distorção, porque aquela questão de você comprar um produto, você pediu por aplicativo, comprou livro, veio lá de São Paulo, o ICMS vai lá de São Paulo. A minha renda é de Brasília, mas eu paguei ICMS para o estado de São Paulo. E, portanto, eu, indivíduo que estou morando em Brasília, estou exportando esse tributo, e é um problema para Brasília, porque eu estou demandando serviços públicos, eu estou demandando bens públicos em Brasília. Então, esse é um aspecto que o Gordon chama a atenção, que deve ser cuidado no modelo federativo, e que, por causa disso, também você precisa de uma coordenação ou uma cooperação vertical. Outro aspecto que ele chama a atenção são as externalidades negativas, que funcionam um pouco como as positivas com sinal contrário. Na verdade, o exemplo da poluição, que é o exemplo que todos os autores novoclássicos novo-keynesianos utilizam, é de que você, por exemplo, eu vou lá, faço uma indústria, o vento está puxando para o outro lado, polui o outro lado, né? Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás um vulcão entrou em erupção no Chile.
o céu do Chile estava limpinho porque o vento soprava para o leste. E toda a poluição do vulcão acabou indo para a Argentina. E a Argentina que teve que gastar com isso, teve que gastar com políticas para saneamento da situação. As externalidades negativas são um pouco isso. Monta uma fábrica que polui e leva essa poluição para a cidade ao lado. Então, a fábrica está pagando tributos para mim, para o meu município, mas gera o problema para outro município. E, obviamente, o outro município vai ter que tratar isso sem a renda tributária, sem a tributação gerada pela atividade econômica. Então, mais um aspecto pelo qual é necessário uma coordenação federativa. Tem as questões relativas a efeito distributivo, e aí a gente fala questões referentes a efeitos distributivo e redistributivos, tanto em questões regionais quanto em questões locais, né? Da distribuição da renda na sociedade, quanto a distribuição da renda entre regiões de um mesmo país, né? O Brasil é marcado esses efeitos distributivos, mas se trata principalmente disso, de você ter uma população, populações gerando tributos em velocidades, em intensidades diferentes e demandando políticas públicas diferentes também. A gente vai ver na próxima aula um pouquinho melhor aí, bem melhor esses efeitos distributivos aí. Bom, a questão da regressividade tributária também está ligada à questão de efeitos distributivos do sistema federativo. A questão da regressividade tributária é porque você vai tentar, se você descentralizar, dar muita autonomia para os municípios, você acaba fazendo uma tributação maior na circulação de mercadorias e serviços dentro do município. E com isso você aumenta impostos de produtos consumidos localmente para evitar essa fuga de tributos. E, bom, os produtos consumidos localmente são aqueles de consumo, principalmente das classes mais baixas, né? Alimento e essas coisas. E aí acontece isso, acontece que você vai tributar mais aquela produção que circula localmente, proporcionalmente em relação à renda você tem um efeito regressivo, você tem um efeito concentrador, porque proporcionalmente em relação à renda os mais pobres vão pagar mais impostos do que os mais ricos. E finalmente um aspecto que o Gordon chama atenção é que sem uma coordenação federal, sem uma instância de cooperação, você corre o risco de entrar em guerra fiscal. É o que a gente tem visto em alguns lugares. Isso tem acontecido um pouco no Brasil, de uma cidade vai lá e dá uma série de subsídios, dá o terreno, isenta de IPTU, uma empresa, e aí a outra cidade vai fazer a mesma coisa, então isenta mais de IPTU, vou dar um terreno maior. Isso é o que se chama de guerra fiscal, os incentivos que eu vou dando para as empresas se instalarem dentro de um território, dada a mobilidade dos fatores de produção. Então, e essa guerra fiscal traz problemas, que obviamente a indústria, as empresas que se instalam geram benefícios, mas quando você isenta ela de uma série de impostos, os malefícios que ela vai gerar, os problemas que ela vai gerar, a demanda por bens públicos que ela vai gerar, vai encontrar dificuldade de ser atendida. Porque você não vai gerar a receita tributária correspondente, né? Então é aquilo quando uma empresa se instala em determinado local, tem tributação, tem isenção total de impostos, mas é preciso atrai mão de obra, e é preciso colocar ônibus, é preciso construir estradas, é preciso colocar equipamentos públicos e tal, e é preciso dinheiro para isso, né? É preciso receita tributária. Então esses são os aspectos introdutórios, né, que a gente vê aí, e na próxima aula a gente vai pegar esses aspectos introdutórios e verificar como que eles são entendidos aí dentro do que a gente chama de teoria normativa, certo? Tá aí, eu vou deixar no Moodle, aliás, já está no Moodle o texto básico que a gente está usando para esta e para as próximas 2 aulas. Então, divirtam-se aí, qualquer coisa chamem para dúvidas, comentários. A próxima aula vai ser síncrona, então aí a gente pode também tirar as dúvidas e fazer os comentários que a gente achar pertinente.
Um grande abraço para todos e continuo à disposição para quem quiser aprender mais aqui. Até mais, tchau, tchau.